Boa noite, gente. Bom, mas pelo menos já começa bem. É lógico, já com um sorriso. A paz no mundo começa com um sorriso, é isso aí. Boa noite, gente. É sempre uma alegria muito grande quando eu venho aqui nos Semeadores, né, onde tenho tantos amigos queridos, tantos irmãos, né? Essa palestra, esse tema de hoje, veio de um tema que me foi sugerido na Semana Espírita lá de Santo André. Né? Tive a alegria de ser convidado para fazer palestra lá, e foi uma palestra encomendada. Geralmente eu não faço palestras com temas sugeridos. Né? Geralmente, até mesmo no Lar de Francisco, eu prefiro que o palestrante traga o seu conhecimento, a sua bagagem, sem impor tema nenhum, mas isso também, isso é de cada casa faz o seu jeito e está tudo bem, né? O bacana do Espiritismo é que a gente não tem, como é que eu vou dizer, não tem um papa, uma pessoa maior que nos diga como devemos fazer. Acaba que cada um faz do seu jeitinho, da forma que a espiritualidade sugere, né? E tudo bem. Enfim, essa imagem, inclusive, ela tem um pequeno significado, porque quando me pediram esse tema, sinceramente, eu não sabia o que falar. Eu falei, né? Eu tinha que partir do zero. Então, eu falei, que código é esse que eles me falaram? Eles falaram, ó, fala sobre Jesus, o código de amor. Código de amor. Tá, eu falei, mas que código? Eu fiquei... A palavra que me pegou era o bendito do código, e eu travei nisso. E aí, na semana que antecedeu essa palestra, eu fiquei preocupado. Falei, meu Deus, eu não tinha nada na cabeça, tentei ler muita coisa, não achei nada. Aí fui dormir preocupado naquela noite, e a Duda, minha filha, falou assim, papai, vamos brincar de biblioteca? Eu falei, filha, o papai está cansado, podemos deixar para amanhã? Ela falou, tudo bem, pai. Então dormi. Quando eu acordei, ela já estava com a sala toda organizada, com a biblioteca dela, colocou umas cadeiras que era o balcão, não podia passar dali. E eu mal acordei, ela já me convidou para brincadeira. E eu falei, meu Deus do céu. Eu falei assim, bom, tá bom, vou brincar um pouquinho, né, e depois eu inicio o dia. Eu falei, tá bom, filha. Ela falou assim, senhor, que livro o senhor vai querer ler da nossa biblioteca? Aí eu olhei, tinha tantos livros, todos infantis, Peter Pan, Turma da Mônica, vários. E aí eu olhei um livro que tinha uma figura de Jesus, né? Eu falei, eu vou querer esse aqui, senhora. Sentei e comecei a folhear o livro. E o livro era exatamente a resposta que eu buscava para aquela palestra. Né? Veio de uma brincadeira de criança. A espiritualidade usou a minha filha para que ela me trouxesse o que eu precisava. Né? Então, tanto que nos slides, eu vou trazendo justamente, eu fiz questão de fotografar as páginas do livro para usar como ilustração da palestra. Né? Então, o Evangelho representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade. É como se fosse a nossa bússola, né? O Evangelho de Jesus deve ser a nossa bússola, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês: o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não substitui a leitura da Bíblia, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um estudo de tudo que tem na Bíblia, né? A gente precisa ter esse hábito de ler a Bíblia mesmo, né? E então o Evangelho é fonte de todos os preceitos morais. Seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz, do progresso espiritual, norteando nossa vida e aspirações. E como diz Emmanuel, é a revelação pela qual o Cristo nos entregou o mais amplo conhecimento de Deus. Então,
Como Kardec é o codificador da doutrina espírita, Jesus era o codificador do amor, né, desse amor universal. E no livro Há 2000 anos, que é um livro lindo, maravilhoso. Quem já leu esse livro, Há 2000 anos? Bacana, né? Então, conta a história do senador Públio Lentulus, né, na sua trajetória terrena, junto da sua esposa Lívia, né? E então era um senador muito rígido na sua postura, né, no seu pensamento, mas ele também tem esse momento de encontro com Jesus, né, com o Cristo, ainda encarnado, né? Temos esse registro, uma carta do senador Públio Lentulus, em que ele descreve o mestre. Então, lá no livro, ele vai dizer assim: acredito hoje, com a experiência própria, que as atividades penosas do mundo, que nós contribuímos, sobretudo, para agravar ou atenuar os rigores da situação espiritual nas tarefas dessa vida. Admitindo agora a existência de um Deus Todo-Poderoso, fonte de toda misericórdia e todo amor, creio que a sua lei é a do bem supremo para todas as criaturas. Então a gente vai reler aqui que nós mesmos contribuímos para agravar ou atenuar, né, os rigores da nossa situação espiritual. Então está nas nossas mãos, né? Nós somos senhores do nosso destino, né? Então tudo que fizermos vai ter aquela lei que a gente já conhece, que é a lei de ação e reação, né? Tudo que eu faço tem uma causa e um efeito. Então, se eu vibro no amor, se eu vibro na paz, é isso que o meu entorno vai respirar, né? Se eu vibro na angústia, na tristeza, no remorso, na falta do perdão, na, na, ai meu Deus, esqueci a palavra, mas tudo bem. Se eu vibro nessas coisas que nos fazem mal, logicamente o meu entorno vai girar nessa egrégora também, né? Esse código de solidariedade e de amor deve reger todos os seres dentro dos seus dispositivos divinos. A felicidade é o determinismo do céu para todas as almas. A felicidade é o determinismo do céu para todas as almas. E o que isso quer dizer? Emmanuel vai dizer que a felicidade é o ponto final para todos, né? Não importa a trajetória, todos nós estamos fadados ao bem maior, estamos fadados a sermos felizes. Foi para isso que Deus nos criou, para sermos felizes, para sermos seres luminosos. E como isso vai acontecer? Cada um no seu processo, uns vão demorar mais, outros demorar menos, mas todos chegaremos lá. Porque a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, ela é infinita. A gente não faz conta disso, não tem como, né? E por mais que a gente pise na bola, por mais que a gente erre, por mais que a gente pise fora da faixa, a misericórdia de Deus, ela é para todos. Todos, todos, todos. Ninguém está privado do amor de Deus. E todas as vezes que caímos ao longo do caminho, favorecendo o mal ou praticando, efetuamos uma intervenção indébita na lei de Deus, com a nossa liberdade relativa, contraindo uma dívida com o peso dos infortúnios. Então, nós, como disse, somos senhores do nosso destino e temos a liberdade para tal, para fazermos o que quisermos. Nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Mas nós precisamos saber usar essa liberdade, né? Jesus de Nazaré foi o codificador do amor, como já dissemos, no seu sentido mais amplo. E ao contrário do que pensamos, Jesus, prestem bem atenção, Jesus
não veio ensinar o amor. Jesus não veio ensinar o amor. Ele veio ensinar a amar. E qual a diferença? O amor, a gente pode colocar ele dentro dessa caixinha, por exemplo, do amor de um amigo para o outro, de uma namorada para o seu namorado. Né? Eu amo minha namorada, mas eu quero que ela também me ame. Né? Eu amo meu amigo, mas eu exijo a reciprocidade. Né? E não há como um casamento sobreviver se não há reciprocidade do sentimento. Né? Então, o amor, ele dá, mas ele também quer receber. Né? Se eu tenho um amigo, né, e dedico a ele a minha amizade, a minha fidelidade, eu quero que o meu amigo me retorne isso. Né? Já o amar não, o amar é gratuito, o amar é gratuidade, é amar sem esperar nada em troca, sem esperar um presente, sem esperar um obrigado, sem esperar nem mesmo a compreensão do outro. Amar simplesmente. É o amor que a gente pode mais comparar é o amor de mãe. A mãe, vamos dizer que tem suas poucas exceções, mas a mãe ela ama o filho sem exigir dele o amor em troca. Né? Eu disse, há exceções. Né? Então, a mãe ama tanto o filho que dá trabalho, quanto ao filho que é bonzinho, né? Que faz todas as coisas certinho. O amor da mãe, ela não é exigente a esse ponto. Então, é o amar. Né? É o amor de Deus. Eu comparo muito o amor de Deus com o amor de mãe. Né? Eu costumo dizer que Deus é uma grande mãe, porque Ele nos ama e Ele não quer nem saber se você o ama, se você acredita ou não. Simplesmente ama. Né? Então, o amar é a gratuidade de Deus. Né? E esses códigos que a gente vem falar sobre eles, né? Quais são os códigos do amor? São todos os adjetivos, as qualidades, as ramificações que o amor traz, que é o perdão, a benevolência, a simplicidade, misericórdia, obediência, respeito, humildade, fraternidade, fé, entre outras coisas. O amor ele engloba tudo, né? Todos as qualidades, né? Os sentimentos benfeitores, os sentimentos bons, né? Que o ser humano tem. Essa é uma imagem do The Chosen, né? Quem não assistiu, assista, é uma série muito bacana, né? Tá na Netflix um bom tempo. O bacana dessa série é que ela traz um Jesus mais próximo de nós, né? Mais incrível. Né? Geralmente a gente tem a mania de colocar qualquer santo num altar tão grande, inalcançável, né? Que eu só posso olhar e adorar e não é, né? Todos eles são como nós. E o incrível é que nem, por exemplo, não quero falar aqui, criticar nenhum tipo de credo, de crença, de religiosidade. Porém, a gente temos santos, né, que nem foram tão santos assim, né? Como também temos pessoas que foram pessoas extraordinárias, seres luminosos que passaram no nosso orbe terreno e nem são considerados santos, né? O Chico seria um santo se ele fosse católico, né? Poderíamos dizer isso, né? Porque o Chico foi um espírito completista que realmente cumpriu a sua missão com louvor, né? Então, o Chico fosse católico seria também um santo. Então,
vamos esmiuçar um pouquinho desses códigos do amor que foi trazido pelo Cristo no Evangelho. Lembra que eu falei das ilustrações do livro da minha filha? É justamente isso aí. Não com essas palavras, né? Então, quais os exemplos de perdão? Jesus recebeu muitas críticas, foi alvo de muitas calúnias, maledicências dos fariseus, dos sacerdotes da época, mas a sua conduta nunca foi de retaliação, nunca foi de devolver, né? Antes ele praticava o silêncio, o perdão, né? Quando Jesus nos fala, quando alguém te bater numa face e oferece a outra, ele não está dizendo com isso que nós devemos ser saco de pancadas de ninguém. Ele está dizendo para a gente não revidar, né? Como diz uma música do Padre Zezinho, forte é quem morre, mas não admite matar, né? Então, aquele que devolve a ofensa com o silêncio, com a paz, né? Acabou a guerra, né? Se eu jogo uma pedra no Adriano, o Adriano me devolve a pedrada, eu vou ficar com raiva e vou devolver outra pedrada e assim isso nunca acaba. Mas a partir do momento que um decidir não revidar mais, acabou a guerra, né? Madre Teresa disse que, como a gente disse, a paz no mundo começa com um sorriso, né? Começa com um bom dia, né? Começa com gentileza. Então, no martírio de sua morte, Jesus, lá do alto da cruz, ele fala: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o sentido disso é tão amplo, porque de fato Jesus sabia que eles não sabiam o que estavam fazendo, né? Engraçado que nós, como seres imortais que somos, até hoje não entendemos as palavras de Jesus. Por isso a gente vem repetindo encarnação após encarnação. E olha que estamos na nossa melhor versão. Mas nós também, possivelmente, fomos esses seres lá na época de Jesus e sentávamos para ouvir as suas histórias, as suas palavras, né? Nós estávamos ali quando ele falava da parábola do semeador, nós estávamos ali quando ele multiplicou os pães e os peixes, e tudo isso a gente não deixou que a nossa alma, que o nosso espírito absorvesse. Então, não o entendemos e continuamos não o entendendo até hoje, né? Então, Jesus, mesmo sabendo da nossa condição, por isso que ele contava as coisas de forma em parábolas, em historinhas, contava para a gente entender, né? Eu gosto de que quando as pessoas vão falar algo para mim, me explique, se for algo complicado, que me explique como se eu tivesse 6 anos de idade, porque é assim que eu aprendo. Eu sempre fui péssimo em matemática na escola, péssimo, péssimo, péssimo. E as minhas notas em matemática eram, eu passava de ano, mas era ali, né, quase sem atingir a nota. Até que, já na idade adulta, né, eu abandonei os estudos, eu lembro que teve uma época que eu abandonei os estudos e eu tive que depois correr atrás de prejuízo, porque eu queria fazer faculdade e não tinha terminado o 2º grau, então eu tive que fazer o EJA, né? Depois de adulto, fui estudar lá no Colégio São José, ali na Costa, e na época as irmãs, elas mantinham um EJA, né, gratuito, né, porque eles recebiam uma verba federal para manter o EJA. Então eu me matriculei lá, né, tinha muitos jovens, eu me sentia o seu Madruga na escolinha do professor Girafales, né, porque ficava eu velho ali e a maioria ali jovens ainda, né. E lá eu tive um professor de matemática que ele ensinava assim: aqui eu tenho uma laranja, nessa outra eu tenho 2 laranjas. Quantas laranjas eu tenho? Parecia que ele estava ensinando para alunos de primeira série. Mas foi dessa forma que eu aprendi a matemática.
Sabe? Foi dessa forma que eu consegui entender. Né? Depois já estava fazendo expressões algébricas, raiz quadrada e etc, etc. Né? Benevolência e simplicidade. Jesus hospedou-se numa casinha simples em Cafarnaum e curou um paralítico que foi descido pelo telhado devido à multidão dentro e fora da casa. Jesus já era muito famoso, já era muito conhecido. E olha que numa época que não existia internet, nada disso que a gente tem hoje, era só o boca a boca. Né? E Jesus já era muito famoso. Então as pessoas iam atrás de Jesus, né? Tanto para receber as curas, para ouvir a sua palavra. Né? Então, onde Jesus estava, lá estava uma multidão. Né? Tanto que, para descer o paralítico, tiveram que usar de influência e descer o paralítico por cima do telhado, porque era impossível chegar perto. Né? Então, tem uma frase ali de Jesus: vá e ande, levanta-te e ande, seus pecados são perdoados. Então, quando Jesus fala, levanta e anda, né? Ele está dizendo para a gente, caiu, levanta, ergue a cabeça, continua. Né? Não fica aí remoendo os seus erros, as suas mazelas, seus fracassos. Levanta, continua. Não desista, não desista de você. Deus não desiste da gente de forma nenhuma. Né? Então, se caímos, vamos levantar. Né? É clichê dizer, mas até um tropeço te leva para frente. Né? A gente tropeça e vai para frente. A gente né? Então, porque a gente também tem que aprender com os erros. Né? Vai e não peques mais. Errou, entendeu que está errado? Faz diferente. Porque não dá para ter resultados diferentes fazendo coisas iguais, fazendo a mesma coisa. A gente precisa mudar a rota, mudar o caminho. Né? Se eu tenho problema de... Tá, vamos lá, vou falar. Se eu tenho um problema que eu não posso comer pimenta, vocês sabem o que é. Então, mas eu gosto da pimenta, e aí? Então eu vou lá, vou num restaurante, vejo aquela pimentinha, sabendo que não posso, vou lá e coloco a pimenta. Eu não vou ter um resultado diferente, né? Benevolência, misericórdia e fé. Na cidade de Caná da Galileia, foi procurado por um oficial romano desesperado. O homem implorou para que Jesus o acompanhasse até a sua casa para curar o seu filho doente. Vendo a fé que o oficial tinha, disse: vá, seu filho está curado. No mesmo instante daquela conversa, o menino ficou curado. E olha que naquela época, a gente tem algo que a gente pode identificar, trazer para os nossos dias de hoje, a polarização política, né? E as divergências de opiniões, em que a gente acha que só a nossa é a correta, né? E não só na política, mas religiosamente falando também, né? Então, a gente acaba criando pequenas inimizades, né? Pequenos desafetos, até mesmo na família, no nosso ciclo social, enfim, por conta de discordância. Olha que naquela época os romanos já não eram tão bem vistos, né? Até mesmo pelo seu governo um pouco tirano, né? Então, e mesmo assim, Jesus não pensou nisso, ele não viu essa dificuldade em atender um romano, né? Então, trazendo para o nosso tempo, para o nosso dia, né? Saber usar de benevolência, de misericórdia, de respeitar o outro, respeitar a fé do outro, o partido político do outro,
a religião do outro, enfim, a identidade sexual, tudo isso, né? Francisco de Assis diz que a melhor religião se chama respeito. Curou 2 cegos cujos corações eram puros. Eles pediam misericórdia e cura para a cegueira. Cremos que o Senhor pode nos fazer enxergar. Então Jesus falou que seja feito conforme a fé de vocês. Que seja feito conforme a fé de vocês. E eles foram curados, né? Então é um exemplo. Ter fé é acreditar mesmo sem ter recebido, mas saber que vai receber. E agradecer antes mesmo de receber. Vibrar sempre na gratidão, agradecer por tudo. Eu acho que o segredo da vida é realmente a gratidão. Por mais difíceis que sejam os nossos tempos, as nossas vidas, as nossas experiências, né? A gente deve agradecer até pelas dificuldades, porque elas nos fortalecem, né? Elas nos ajudam a passar pelas próximas provas com mais resiliência, com mais força, né? É agradecer mais do que reclamar. É o segredo, né? E de fraternidade também. Quando o pouco que eu tenho eu reparto, eu divido, aquilo tem um ciclo rotativo que as coisas vão vindo de novo para a gente. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Mas se eu guardo, se eu não reparto, se eu não divido, se eu escondo, o produto vence, estraga, embolora e não beneficia nem a mim nem a ninguém, né? Curou um surdo mudo que tinha muita fé. Seus amigos diziam: Senhor, basta um toque seu e o nosso amigo ficará curado. Jesus colocou os seus dedos na entrada dos ouvidos do homem e um pouco de saliva em sua língua e orou. Em seguida, o homem estava curado. Uma curiosidade dessa palavra é justamente ali, né? Que Jesus pegou um pouco da sua saliva, misturou com um pouquinho de terra, né? E curou o rapaz. E será que, o que Jesus quis dizer com isso? Fazer só pegar a saliva, misturar com terra. Nisso há uma ciência tão grande que a gente não entende, né? Mas que Jesus, detentor de todo esse conhecimento, ele consegue, né, através da sua saliva, curar o surdo mudo. Existem tantas coisas no planeta, no espaço, nas galáxias, na existência do mundo que a gente não entende, né? E que é uma pena que a gente tenta sempre fazer esses conhecimentos caberem na nossa caixinha de entendimento, de intelecto, né? A gente não entende muitas coisas, mas a gente quer que isso caiba dentro do nosso conhecimento, né? Então, a gente se priva, deixa de ampliar os nossos conhecimentos por conta disso, né? A doutrina espírita nos chama a fé raciocinada, a perguntar mesmo, a duvidar mesmo, a questionar mesmo, né? Então, quando eu duvido, quando eu questiono, eu vou em busca de respostas, eu vou estudar, eu vou conhecer, né? Ao passo, quando eu me fecho dentro do meu conhecimento, eu não quero ouvir o que a Meire tem a me dizer. Não quero ouvir o que a Adriana tem a me dizer. Não, o meu conhecimento me basta. Então eu me fecho e eu me privo de um conhecimento mais amplo, né? Porque dentro do meu egocentrismo, eu acho que eu sei de tudo, né? Eu quero fazer Deus caber na minha caixinha, né? E não dá. Curou um leproso que tinha muitas feridas pelo corpo. O Senhor pode me curar, Jesus, disse o homem com muita fé. Em seguida,
a doença sumiu. Obediência e respeito. Todos esses títulos ali, eles são justamente aqueles códigos que a gente propôs no início, né? Mesmo não tendo chegado o seu momento, em atitude de respeito e obediência, a sua mãe transformou a água em excelente vinho numa festa de casamento, fazendo seu primeiro milagre. Então, um exemplo do respeito e da obediência que Jesus tinha por sua mãe. Não era chegado o tempo, ele entendia isso, né? Mas acabou o vinho e a mãe se incomodou e quis ajudar e pediu ao seu filho, porque ela sabia que ele podia fazer. Então Jesus, por obediência, por amor, respeito à sua mãezinha, né, pegou aquele vinho aldeinha e transformou num Conceitoro Camernere, né, o melhor vinho que aquele povo tomou, né? Fraternidade e piedade. Numa atitude de fraternidade com a multidão faminta, que há muitas horas já o ouvia, apiedou-se, reunindo 5 pães e 2 peixes, multiplicou-os, distribuindo aos presentes, alimentando toda aquela gente. A gente vê aí mais uma mágica, né? Então, um conhecimento que a gente não chega nem perto, né? Mas Jesus sabia como fazer aquilo, né? Então, todo milagre ele vem de um conhecimento mais amplo, né? Respeito às crianças também. Jesus sempre respeitou e demonstrou amor pelas crianças. Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, pois o meu reino é de quem for semelhantes a ela. Ser semelhante a uma criança significa estar em constante crescimento. Então, quando Jesus nos fala para sermos como criança, ele não nos está convidando a gente a brincar de carrinho nem de boneca, mas trazer o exemplo da criança, né, que quando começa a dar ali os seus primeiros passos, né, começa a pronunciar as primeiras palavras, né, e ela vai num ritmo crescente de conhecimento. Então, é isso que o Evangelho de Jesus nos convida a evoluir. Crescer é evoluir, até chegarmos ao grau que a gente falou. Um dia seremos todos felizes, um dia seremos todos seres iluminados, seres angélicos, né? E foi de uma criança que nasceu essa palestra, né? Necessitamos dos ensinamentos do Cristo. Ao tomarmos contato com a sua essência, nossos interesses e comportamentos se alteram e nos possibilita a plena conscientização de nossos deveres em relação aos sentimentos de igualdade, liberdade e fraternidade. Mais uma vez eu vou citar o filme do Homem-Aranha, né, que fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, quanto mais a gente conhece, também mais aumenta a nossa responsabilidade. Quanto mais eu conheço o Evangelho de Jesus, quanto mais eu conheço a codificação espírita, quanto maior o meu conhecimento, maior é a minha cobrança também, maior a minha responsabilidade em tudo isso, né? Então, isso nos move a uma mudança de comportamento também. O Vidar que existiu há 20, 30 anos atrás já não existe mais. Eu não o reconheço, porque o Vidar que depois conheceu a doutrina espírita, né, não é o mesmo Vidar de trás. Um Vidar mais resiliente, um Vidar mais paciente, né, sem fanatismo, um Vidar mais solidário, enfim, né? Nós melhoramos, mas também a minha responsabilidade também aumenta, né? E é muito fácil amar, não é? Quem acha que é fácil amar? Como é que a gente ama? Jesus veio nos ensinar a amar, mas como é que a gente ama? Como é que a gente pode seguir esse amor?
Eu lembro de uma música do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Cantou lá grandes coisas, mas a mensagem é o que é mais importante. É se fiar sempre, se fitar em Jesus como nosso modelo, né? Amar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou. O que Jesus faria no meu lugar nessa situação, né? E vamos lá, boa notícia nos traz o apóstolo Pedro. De tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, fazer o bem, uma ação que você faz no bem, já lhe alivia muita bagagem ruim que ficou para trás, né? É isso aí, gente, que eu tinha para trazer isso. Eu acho que tem um videozinho aqui, não sei se vai funcionar, deixa eu ver aqui. É mais para ilustrar também. Ver se vai. Não, não vai. Não vai. Mas era um videozinho, um recorte da série The Chosen que eu tinha trazido para vocês. Mas ao invés disso, a gente vai encerrar então com uma mensagem do apóstolo Paulo aos Coríntios, que vai resumir tudo isso, né? Vou utilizá-la como nosso momento de prece, como nosso momento de encerramento. Onde que apaga a luz? Que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou um sino que retine. Ainda que eu transportasse montanhas de um lado para o outro, mas se eu não tivesse amor, nem caridade, nada disso me aproveitaria. Ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, entregasse meu corpo para ser queimado vivo, mas se nisso não tivesse amor, nem caridade, proveito algum eu teria. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não busca seus próprios interesses. O amor não se irrita com facilidade. O amor não tem ciúme em excesso. O amor é gentil. O amor é paciente, é generoso. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo perdoa. Meus irmãos, nós somos imperfeitos. As profecias são imperfeitas, mas quando vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, eu pensava como criança, raciocinava como criança, brincava como criança. Mas depois que me tornei adulto, eu deixei para trás todas as coisas de criança e passei a ter as responsabilidades da vida adulta. Por enquanto, vemos Deus como através de um espelho, de forma muito parcial.
Mas um dia o veremos face a face. Um dia o veremos como somos por Ele conhecidos. Por ora, restam essas 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas, a mais perfeita, a mais preciosa, a mais necessária, a mais incrível, a mais necessária, a mais grandiosa é o amor. Dentro do amor há sempre salvação. Que Deus abençoe a todos.